Essa é a nossa segunda videoaula sobre o filo artrópoda, na qual abordaremos a classe Insecta. Vamos ver aqui o próximo slide. A classe Insecta, o filo artrópoda está dividido, pelo menos na nossa divisão aqui, em 5 classes: a classe Insecta, a classe Aracnida, a classe Crustácea, a classe Quilópoda e a Diplópoda. Nessa videoaula vamos nos concentrar na classe Insecta. Fiz aqui uma demonstração de algumas das ordens da classe Insecta, só para o aluno ter uma ideia da variedade, da biodiversidade que existe na classe. Aqui o grupo dos coleópteras, o besouro, uma grande biodiversidade, um grande número de espécies. A ordem Leptoptera, que inclui borboletas e mariposas. A ordem Hymenoptera, que inclui as abelhas, formigas, vespas e cupins. A Diptera, faz parte da mosca. A Hemiptera, que inclui o barbeiro, transmissor da doença de Chagas. A Odonata, que é o grupo das libélulas. Vamos ver agora as características gerais que vão definir a classe. Primeiro, corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Bem nitidamente, vamos ver aqui cabeça, tórax e abdômen. Cabeça, tórax e abdômen. Isso é consequência da fusão de metâmeros, porque o filo artrópoda é caracterizado por animais segmentados, como se fosse uma minhoca, animais segmentados ou metamerizados. Porém, no caso do inseto, houve uma fusão de metâmeros e gerou essa divisão do corpo. Há sempre um par de antenas, como eu posso ver aqui claramente na barata, com função olfativa, ou seja, a percepção de odores, de cheiro, e também usada com a função táctil para comunicação. Os insetos, muitos deles se comunicam através de substâncias que eles jogam no ar, chamado de feromônio, e eles captam esse feromônio através das antenas. É como se fosse o nosso nariz. A maioria dos insetos tem um ou mais pares de asas, ou 2 pares de asas. Isso é de grande relevância para o inseto, deu a ele uma capacidade enorme de sobrevivência. Com algumas exceções não tem asas, como é o caso das pulgas, dos piolhos, das traças, mas de um modo geral todos têm asas, e essas asas se prendem ao tórax, assim como as pernas com articulação, os apêndices articulados, os 6, todos eles se prendem ao tórax, são apêndices torácicos. Entomologia é o ramo da biologia que estuda os insetos. Aqui é uma curiosidade, mas é importante para o aluno ampliar a sua visão de mundo. A palavra insecta, ela deriva do latim e significa animal segmentado, que de fato o inseto é um animal segmentado, cabeça, tórax e abdômen, e sendo essas partes já a fusão de outros segmentos. Quanto ao aparelho bucal dos insetos, varia de acordo com o tipo de alimentação do inseto. Registramos aqui 4 tipos. O aparelho lambedor, que é o caso da borboleta. A borboleta, ela lambe o néctar, que é uma substância calorífera que existe nas flores. Essa substância atrai os insetos e eles acabam polinizando, porque quando eles vão lamber esse néctar, o pólen cai sobre ele, e quando ele vai para outra flor, ele acaba levando o pólen e promovendo, sem saber e sem querer, a polinização. Temos o aparelho bucal sugador, picador-sugador, que é o dos insetos, como o mosquito da dengue. Os machos, pelo menos, é picador-sugador. Então ele vai sugar o sangue, ele é um ectoparasita, se alimenta de sangue, é um hematófago, e para isso ele precisa ter um aparelho bucal picador-sugador. Há outros animais, como o louva-a-Deus, a esperança, a barata, a traça, que tem um aparelho bucal triturador, eles cortam. E há a mosca, que tem um aparelho bucal sugador. Ela tem uma probóscide, uma tromba, através da qual ela joga saliva e enzimas nos alimentos, e em seguida ela vai sugar esse alimento. Isso torna a mosca um animal de alto poder de contaminação, porque ele já contamina os alimentos com as pernas na hora que ele pousa sobre o alimento, e em seguida quando ele joga as enzimas digestórias.
e a saliva para umedecer o alimento antes de ser absorvido. Quanto à reprodução, os insetos têm reprodução sexuada. Os insetos são de sexo separado, existe macho, existe fêmea, e há uma divisão, uma divisão quanto ao desenvolvimento. Ou seja, como ele vai do ovo até a fase adulta, como ele chega até esse estágio, ele passa por metamorfose ou não passa? O primeiro grupo é o grupo dos ametábolos, que eu chamei de primeiro. O primeiro grupo, o ametábolo. O ametábolo não tem metamorfose. Esse A significa não, que quer dizer ausência, sem quer dizer ausência. Então o desenvolvimento é direto, sem estágio larval. Tem o ovo, tem os animais jovens, que são semelhantes ao adulto, varia apenas o tamanho, mas ele vai crescer e ficar igual ao adulto. O ovo, o jovem e o adulto. Existe o grupo dos hemimetábolos. Hemi quer dizer metade. Esses animais, eles não apresentam metamorfose completa. Ele tem o ovo, a ninfa, que é semelhante ao adulto, não é igual porque falta alguma coisa. Pode faltar uma antena, as antenas, pode faltar as asas, mas é semelhante ao adulto. Ele apenas vai crescer e desenvolver essas partes. Nesse grupo podemos incluir o gafanhoto, a barata, a ninfa. A palavra ninfa é uma palavra-chave para eu me lembrar do hemimetábolo. E o holo, palavra de origem grega, que quer dizer completo, totalidade. No holometábolo nós encontramos os animais que têm metamorfose, os insetos que têm metamorfose completa, que significa que passa pelo estágio de ovo, de larva, de pupa e, por último, o imago ou adulto. Então, a palavra-chave para eu me lembrar é a presença da larva. Só quem tem larva é quem tem metabolismo holometábolo. Quanto à respiração, ela é traqueal. O que significa isso? Na superfície do corpo do animal existem umas aberturas, chamadas de espiráculo. É através dela que o oxigênio penetra no corpo, percorre o tubo traqueal e vai diretamente para as células, sem passar pelo sangue, como é o nosso caso, o caso humano. Nós temos um sangue com pigmento respiratório, que é a hemoglobina, que transporta o oxigênio. O inseto não tem pigmento respiratório no sangue, que a gente vai chamar de linfa, porque o oxigênio ele vai diretamente para a célula. Isso dá ao animal uma grande eficiência metabólica. Ele pode voar com grande desenvoltura, porque as células estão bem, suas células musculares estão bem oxigenadas. Geralmente esses espiráculos se localizam no abdômen e no tórax. Quanto à circulação, ele tem uma circulação aberta, pois a linfa ora está nessa cavidade, a hemocele, ora está no interior desse vaso dorsal. Quando a linfa está dentro desse vaso, ele fecha essa abertura aqui, abre essa outra, contrai o vaso e a linfa, por diferença de pressão, cai nessa cavidade e vai levando aí todos os nutrientes e hormônios, sais minerais, vitaminas, para que ele circule no animal. Quando a linfa está na cavidade, ele vai fechar essa abertura, abrir essa outra e, por diferença de pressão, o sangue vai voltar para o vaso, que vai fechar de novo, vai se contrair e assim ele segue no fluxo unidirecional. A excreção. A excreção é a eliminação dos resíduos tóxicos do metabolismo. Por exemplo, quando nós queimamos a glicose, quando metabolizamos a glicose, gera dois excretas, gera água, o gás carbônico, que é facilmente eliminada. Mas quando queimamos o aminoácido, quando promovemos a quebra do aminoácido para a obtenção de energia, aí já não é tão simples. No caso do ser humano, nós eliminamos o excreta, que é a ureia, através da urina. Os insetos, eles têm um sistema de tubos, chamado de tubos de Malpighi, que coletam da linfa, da cavidade hemocele. Ele vai filtrar essa linfa e vai dele tirar o excreto nitrogenado do inseto, que no caso é o ácido úrico. O ácido úrico é um excreto que não se mistura com a água, ele é insolúvel em água, e ele vai jogar no tubo digestório esses excretos, e o inseto vai eliminá-lo junto com as fezes, sem que haja perda de água. O animal não precisa urinar, o que é uma grande vantagem para um animal terrestre. Os insetos atualmente são o maior grupo, a maior classe de animais em termos de número de espécies. Atualmente já foram descritos mais de
1 milhão de espécies de insetos. Mas a que se deve esse estrondoso sucesso? Que já não é de hoje. Os insetos, que temos um fóssil, uma foto de um fóssil de uma libélula pré-histórica, aqui uma paisagem pré-histórica com a imagem de uma libélula, já conquistaram a Terra há mais de 400 milhões de anos. Atribui-se grande parte desse sucesso à capacidade de voar, porque com o voo o inseto pode explorar facilmente novos territórios, onde ele pode encontrar comida, onde ele pode encontrar novos parceiros sexuais, onde ele pode também fugir de predadores, fazer ninhos em lugares inacessíveis. O exoesqueleto não deixa de ser uma importante adaptação, porque ele é impermeável e com isso evita a desidratação, é uma boa adaptação para um animal terrestre. O excreto nitrogenado, o ácido úrico, é outra adaptação importante, porque diminui a possibilidade dele se desidratar, uma vez que o ácido úrico é eliminado junto com as fezes e não com a urina. E também o tamanho, o pequeno porte. O fato de os insetos serem pequenos implica que eles têm menor demanda por alimentos. É diferente do animal de grande porte, que facilmente pode morrer de fome ou de sede. Importância dos insetos. Primeiro vamos registrar o fato de boa parte deles, como é o caso das abelhas, serem polinizadores. Então as plantas, para produzir seus frutos, depende que suas flores sejam polinizadas. Essa polinização pode ser de várias formas, através do vento, através de pássaros, morcego, mas um dos mais importantes polinizadores que existe são os insetos, principalmente as abelhas. E chega um ponto de, se esses insetos desaparecessem, essas plantas poderiam não ser capazes mais de se polinizar, porque já estão muito adaptadas a esse polinizador. Os insetos também produzem mel, que é um alimento importante. Podem ser usados no combate biológico. Pode ter uma plantação, então o inseto pode ser usado para combater um outro inseto que está destruindo a plantação. Então, além de ser importante para a agricultura, porque eles são polinizadores, podem também ajudar na agricultura combatendo pragas. Isso teria grande repercussão econômica, financeira, saúde, porque o inseticida que é usado pode causar câncer, pode causar problema de saúde. Mas infelizmente o inseto também pode ser vetor de doenças, e ele também pode causar doenças, algumas doenças, mas pode ser vetor, como é o caso do Aedes aegypti. Ele transmite, ele é o vetor, ele transmite para o ser humano a dengue e a febre amarela, por exemplo. O mesmo inseto transmite duas doenças. O barbeiro, por exemplo, transmite a doença de Chagas. Os cupins são pragas urbanas que podem causar enormes prejuízos aos móveis, às casas, ao patrimônio das pessoas, né? Com isso eu encerro minha segunda aula e em breve a terceira aula sobre Filartrópoda, classe aracnida. Então, até breve.